Meio-dia e 27 agora, o índice de inflação mais usado para reajustar aluguel de imóveis disparou. Vamos dar uma olhada? A Fundação Getúlio Vargas aponta que o Índice Geral de Preços Mercado, o tal do IGPM acumulado de 12 meses, até setembro, foi de 17,95, maior que isso só em 2003, só há 17 anos, que ficou mais alto que esse índice registrado agora. Quando a gente dá uma olhada aqui num exemplo, alguém que paga, por exemplo, R$1.000 de aluguel, se usar esse índice aí, o tal do IGPM, o aluguel vai para R$ 1.179,50. Uma paulada no orçamento, né? A gente conversa agora com o economista Alexandre Vander. Alexandre, boa tarde para você. Esse índice é o mais justo mesmo para o reajuste de aluguel? Ou as pessoas podem adotar um outro índice que seria mais justo? Explica para a gente o que leva em conta o IGPM. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, nós temos dois índices para acompanhamento de reajuste dos preços. O IGPM, que é um indicador de mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e temos um outro indicador que é o IPCA, esse divulgado pelo Banco Central. Bom, o que nós estamos avaliando? O IGPM, ele carrega, além de avaliar o reajuste dos preços básicos da inflação, ele também considera a oscilação do câmbio, a taxa de dólar e também a oscilação das commodities. Então, para ter uma visualização, por exemplo, o dólar do ano passado até esse ano teve uma valorização frente ao real de 30%. Tá ok? E esse índice é um índice que puxa e ele é prejudicado, então, pelo dólar, que faz parte do IGPM. Porém, o índice da inflação, que é o IPCA, teve uma valorização apenas de 2%. Então, o que nós gostaríamos de comentar? Vai muito ao critério do proprietário de aplicar, nesse momento, o reajuste do IPCA e não do IGPM. Porque nós estamos vivendo agora um momento de retração devido à pandemia e é justamente isso que fez o dólar subir. Porque o investidor, quando ele sente aversão, medo ao risco, ele compra dólar. Então, ele comprou dólar imaginando de que o Banco Central fosse perder o controle da situação econômica. Mas é o que está acontecendo o inverso. O Banco Central está com o controle na mão, segurando a taxa da inflação lá embaixo. E um outro sinal é que ele está emprestando dinheiro, a taxa Selic, apenas 2%. Então, o proprietário tem que ter um bom senso, porque se ele aplicar o reajuste pelo IGPM, o inquilino acaba mudando para um outro imóvel que está vazio devido à recessão e o proprietário vai perder um bom inquilino. É mais o bom senso, mais do lado do proprietário do que do inquilino, que tem que analisar os imóveis disponíveis a um preço mais compatível. O Alexandre, você acabou de dizer, né? A nossa taxa básica de juros está a 2%, ou seja, muito propício, de repente, para financiamentos, para quem precisa de um financiamento. Pode ser a hora da pessoa tentar deixar o aluguel, pensar em comprar a casa própria, fazer um financiamento, levando em consideração esses 2% de taxa Selic? Se ele visualizar uma taxa de empregabilidade, de segurança do seu negócio para os próximos 5 anos, ele pode fazer isso. Porém, se ele tiver num negócio de instabilidade e for afetado pela crise da pandemia, como está acontecendo no comércio, é melhor ele pagar o aluguel, porque ele vai ter, além dos juros, ele tem o valor nominativo que ele tem que pagar para o banco depois. E se ele não conseguir pagar, vai ser juros sobre juros. Eu acho que é um momento mais de assistir o mercado do que induzir a população a fazer uma compra e depois ele não ter condições de pagar o seu aluguel, pagar o empréstimo e financiamento, principalmente se ele der como garantia um bem próprio, que é uma casa que ele já existe. Acho que nesse momento é manter o aluguel e renegociar esse reajuste que está totalmente fora do compasso para o momento. Alexandre, você estava falando a questão do índice, né? Então vamos deixar uma dica para quem vai
renovar um contrato agora, para quem vai sofrer esse reajuste aí no aluguel. Então, a primeira coisa que você falou é o quê? Senta com o proprietário e fala, escuta, vamos adotar um outro índice aqui, o IPCA seria o mais indicado, o mais justo. O que mais que eles podem negociar? Falar de alguma reforma que já foi feita no imóvel, ou jogar mais para frente, ou diluir esse aumento em alguns meses? Quais são as dicas diretamente para esse inquilino que você pode dar? A dica, por exemplo, ele pode demonstrar de que o poder aquisitivo da moeda está diminuindo, tem muita gente desempregada, São José dos Campos, as grandes empresas negociando, contratação, PDV, mostrar a realidade daquilo que está acontecendo no Brasil, de que não é a pessoa que está sendo impactada, mas é a região, o Brasil como um todo. E ele demonstrar que ele tem bom senso. E o bom senso, nesse momento, não é utilizar um indicador que foi afetado pelo dólar e que não tem nada a ver com o imóvel que você comprou ele, e esse próprio imóvel não está sendo valorizado a 17%. Esse imóvel em si ele está até perdendo valor, por isso que talvez um financiamento pode ser uma boa opção. Quer dizer, o imóvel perde o valor e o reajuste do aluguel vem em 17%. Não está tendo muita lógica utilizar um indicador de mercado para um indicador de inflação, que uma população já está sofrendo uma pressão tanto da parte da pandemia, que é a doença em si, tanto quanto da retração e perca de empregabilidade. O bom senso está muito mais do lado de quem aluga, porque ele está na mão dele com um contrato assinado dizendo que é o IGPM. Mas do outro lado você tem o inquilino que ele pode pagar a multa do aluguel, da rescisão do contrato e alugar um outro estabelecimento num preço mais compatível. É isso. E não pode ter nem medo nem vergonha de renegociar isso, né? A gente conversou com o Alexandre Vander, que é economista. Obrigado pela sua participação aqui no Link Vanguarda. Boa tarde. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada.